Romanos, capítulo 2, versículos 14 e 15. Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Eu vou falar aqui, neste vídeo, da obra da lei escrita no coração dos não crentes. A obra da lei escrita no coração dos gentios. Os gentios todas as pessoas que não faz parte da nação de Israel, que não faz parte do povo de Israel, chamada de gentios. Então eu vou falar dessa obra da lei, escrita no coração do não crente, daquele que não é convertido, daquele que não vive de acordo com as Escrituras. Porque eu já vi alguém pregando erradamente, interpretando isso aqui errado. Então, isso aqui significa, a obra da lei escrita, é quando os crentes pregam o evangelho para as pessoas, aí as pessoas não se arrependem, não se convertem, porém as escrituras ficam escritas no coração e na mente. Por exemplo, quando alguém chega e diz assim para outra pessoa, se converta, o Criador, ele é santo, né? Ele vai julgar, ele vai punir com tormento eterno, aí vai e fala da lei, por exemplo. O Criador não quer que a pessoa roube. Aí com isso ele está citando parte dos 10 mandamentos, que diz, não roubarás. Aí o crente diz também, o Criador ele não quer que a pessoa adultere. Está citando também parte dos 10 mandamentos, que diz para não adulterará. Quando fala também, aí vai e fala para não cobiçar, que o Criador não quer que a pessoa cobice. Está citando também parte dos 10 mandamentos, que diz para a gente não cobiçar a mulher do próximo. E significa também não cobiçar também o marido também da outra. Ou seja, tanto serve para os homens quanto para as mulheres. Os homens não devem cobiçar a mulher dos outros e nem a mulher também deve cobiçar o marido dos outros. Então, aí as pessoas não crentes escutam a pregação, escuta falar da lei e não se converte, porém fica escrito na mente e no coração. Então, a partir do momento que ela vai pecar, que vem a tentação para... a tentação não, quando ela está diante de uma coisa injusta, errada, aí ela vai e faz, a consciência acusa. Por exemplo, quando ela vai roubar, mas na consciência, a consciência vai lembrar daquilo que alguém já pregou para ela, dizendo, o Criador disse para não roubar. Então é nesse sentido que significa que ele tem a obra da lei escrita nos corações e a consciência também testificando. Então é nesse sentido. Porque quando a pessoa prega o evangelho, a pessoa não se converte, porém a mensagem fica escrita no coração, na mente, né? Tanto para quando elas vão pecar, saber que está pecando consciente, ela vai lembrar, vai pecar porque quer, a lei, ela, a consciência vai lembrar que alguém já pregou para ela dizendo não rouba, o Criador não quer, não mate, por exemplo. Como também essa mesma lei vai condenar no dia do julgamento. O Criador vai mostrar as oportunidades que o ser humano teve de se converter e rejeitou. Que a nossa vida vai ser exposta, desde que a gente nasceu até o fim, até a hora da morte. A nossa vida vai ser exposta. Então todo mundo, né, vai ser mostrado as oportunidades que teve de se converter e elas não quiseram, elas rejeitou para ficar no pecado. Mesmo a lei ficando escrita na mente e no coração.
Porque a Escritura, ela já foi espalhada aí pelo mundo. Muita gente, a humanidade já está com as Escrituras na mente e no coração. Elas sabem que o Criador não quer que roube, não quer que mate, não quer que minta, não quer que adultere, não quer que cobice nada de ninguém. Então as pessoas sabem, porém não se convertem para continuar no pecado, mas a consciência acusa. Como também, se um ímpio desse aí também, às vezes, vê uma coisa de uma pessoa, aí não pega. Porque ele lembra também, que o Criador não quer que eu roube. Eu não vou roubar, pronto, a consciência também acusa. Mesmo ele não se converteu, mas a consciência acusa. Quer dizer que ele sabe o que é certo. Quer dizer que nessa parte aqui, nesse assunto, ele obedeceu. Mas já no outro ali ele não obedece. Ele é idólatra. Porque também a Escritura diz também, nos 10 mandamentos. Fala, não fará imagem de escultura. Então o ser humano que não faz uma coisa, faz outra, né? Então, a lei condena. Condena. A Escritura chega como uma luz. Agora que o ser humano só se salva pela graça. Precisa da graça que vem através da morte do Messias. Porque através da graça a pessoa vai fria. A nossa natureza carnal, pecaminosa, que quer pecar. Por isso que só pela lei ninguém se salva. Só pela lei ninguém se salva. Se Israel quiser se salvar, tem de se converter ao Messias. O pessoal de Israel tem de se converter ao Messias. Então é isso que significa. Vou repetir, eu falo isso porque eu vi um pastor, né, conhecido, só que filho de Satanás, falso pastor, né, interpretando errado. Mas não é, ou seja, eu me admiro, mas ao mesmo tempo também nem me admiro tanto, porque não é só nesse assunto não. Vários assuntos. Eu já falei nos meus vídeos, esses pastores estão errados, eles estão interpretando errado. Então aqui é só mais um assunto. É só mais um. Esses falsos pastores, né, eles ensinam várias coisas certas, mas também ensinam várias coisas erradas. Eles interpretam errado. Então, é isso. É, o Messias, ele também viveu como nós pela fé. A Escritura diz que o Messias, ele é o autor e o consumador da fé. Ele é o autor da fé e também o consumador dela. O Messias, ele viveu aqui pela fé na Escritura. O Messias, ele não nasceu aqui lembrando da vida dele que ele tinha antes, com a comunhão, digo, lembrando da comunhão que ele tinha com o Pai antes, não. Ele nasceu como qualquer ser humano aqui, como qualquer criança, sem saber de nada. Ele aprendeu. Eu sei que ele já existia antes, porque ele mesmo disse, antes de Abraão existir, eu sou, eu sei. Porém, né, ele aprendeu pela Escritura, pelo Velho Testamento. Inclusive ele fala em João, eu vou citar aqui de cabeça, se eu citar errado, porque eu estou citando de cabeça. É tipo assim, um lugar ele diz assim, eu vivo pelo Pai, e quem de mim se alimenta também viverá por mim. Esse viverá por mim, ele está falando como escritura. Então a gente vive pela escritura, assim do mesmo jeito que ele também vivia, né, pela escritura. Ele vivia pela fé na escritura e era protegido pelo Pai. O Criador protegia ele. Tinha o Espírito Santo sobre ele, operando. Quando o Messias ele fez 12 anos, ele foi para o templo. Está escrito aqui em Lucas, está escrito em Lucas, capítulo 2. Eu vou ler a partir do versículo 40. Diz assim:
E o menino aqui é o Messias, e o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça do Criador estava com ele. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. E, tendo eles já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E, regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Messias em Jerusalém, e não o souberam seus pais. Pensando, porém, eles, que viria de companhia pelo caminho, andaram o caminho de um dia, e procuraram-no entre os parentes e conhecidos. E como o não encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Ou seja, ele estava sentado no meio dos doutores, escutando e fazendo pergunta. Por que fazendo pergunta? Porque ele não sabia. O Messias teve que aprender a respeito do Pai, ele aprendeu. E todos os que o ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. E quando o viram, maravilharam-se, e disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele lhes disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? Então aqui já fica claro que alguém já tinha falado para ele que ele era filho do Criador, que eu creio ser, ou seja, que eu creio que foi, né, Maoroã, que é Maria. E Maoroã, a mãe dele, que já tinha falado que ele tinha sido gerado do Espírito Santo. Então ele já sabia, né? Alguém já tinha dito para ele que ele era filho do Criador, que eu creio que foi Maria que contou, né, para ter contado para ele. Mas ele teve que o quê? Que ir para as Escrituras para comparar, ler, comparar, entender o propósito do Criador. Porque o Criador revelou através do anjo a Maria só parte do plano. O Criador não disse através do anjo, né? O anjo não revelou a Maria que primeiro o Messias ia ter que morrer, não. Só revelou que ele iria reinar, governar. Mas não disse que primeiro ele tinha que morrer. Aí já João Batista, que era profeta, foi dizer, aí o Cordeiro do Criador que tira o pecado do mundo. Então ele ouviu, creio eu pela fé, que ele ouviu e comparou. Teve que ir para as escrituras para comparar, para juntar as duas coisas e entender que ele tinha que morrer. Aí Satanás já entrou no meio para tentar ele, para fazer com que ele reinasse logo daquela vez. Ou seja, Satanás já querendo, já para atrapalhar, já veio tentar ele, entregar os reinos do mundo, oferecer a ele. Ele reinar logo. Agora, né, Satanás tinha que adorar. Ou seja, o Messias, melhor dizendo, o Messias tinha que adorar Satanás. Ele recusou. Ele sabia que só o Criador é quem deve ser adorado. E ele só adora o Criador. E o Messias também adora o Criador. Quem quiser se salvar tem que fazer a mesma coisa que o Messias fez, tem que morrer para esse mundo, tem que recusar. Que Satanás oferece a glória desse mundo. Com esses crentes aí estão aí querendo governar, se envolvendo com político. Aquilo que o Messias recusou de Satanás, os crentes abraçaram, estão querendo governar. Muitos crentes aí envolvidos com política, rejeitaram as escrituras, estão querendo governar. Então, o Messias ele teve que comparar as escrituras para poder ele entender pela escritura que ele ia fazer as duas coisas. Ele iria reinar e também morrer. Ele entendeu pela escritura que ele ia fazer as duas coisas. Ele ia reinar sim, porém primeiro ele tinha que morrer.
Ele ouviu de João Batista, isso aí o Cordeiro que tira o pecado do mundo. O Cordeiro do Criador. Então, voltando aqui para a leitura de Romanos, capítulo 2, eu vou ler aqui a partir do versículo 5 em diante. Diz assim: Mas, segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo do Criador, o qual recompensará cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna aos que com perseverança em fazer bem procuram glória, honra e incorrupção, mas a indignação e a ira aos que são contenciosos e desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que obra o mal, primeiramente do judeu e também do grego. Glória, porém, honra e paz a qualquer que obra o bem, primeiramente ao judeu e também ao grego. Porque para com o Criador não há acepção de pessoas. Porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Porque os que ouvem a lei não são justos diante do porque os que ouvem a lei não são justos do Criador, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. No dia em que o Criador há de julgar os segredos dos homens por o Messias, segundo o meu evangelho, vou parar aqui. Então, é isso.